Bem-vindos ao UEPB em Voz. Eu sou a professora Alessandra Teixeira, pró-reitora de extensão da UEPB, e hoje temos um convidado muito especial que vai nos mostrar como a poesia pode e tem transformado o ensino de ciências. E eu sou José Arlindo de Aguiar, pró-reitor adjunto. Estamos aqui com Josenildo Lima, poeta premiado, educador e servidor da nossa UEPB, que vai nos contar sobre seu trabalho único, unindo literatura de cordel e ensino científico. E antes de começarmos nossa entrevista com o nosso convidado especial, professor Arlindo, não podemos esquecer de lembrar que aos nossos ouvintes que a Oshi Music está sorteando um instrumento musical para vocês que estão nos ouvindo, né? Então, para participar, vocês sigam as regras que já foram, inclusive, anunciadas no Instagram da Pró-Reitoria de Extensão. Vamos aí começar nosso bate-papo com o nosso entrevistado de hoje, né? Josenildo, antes de mergulharmos no projeto, conta aí um pouquinho para a gente como começou a sua trajetória na UEPB e como você descobriu essa paixão por unir poesia e ciência. Fala aí para a gente. Primeiramente, muito obrigado, a todos aí pela participação nesse podcast que está sendo sucesso já, reverberando aí na UEPB toda. Eu vou fazer algumas apresentações aqui em forma de poesia, professora, porque eu acho que não faz sentido a gente trabalhar de cordel sem trazer a poesia, né? E eu digo o seguinte: a extensão da UEPB, muito obrigado por esta oportunidade de aprender e ensinar além da universidade, através do podcast Ultrapassando a Cidade. Alessandra e Arlindo, agradeço bastante. Agora vamos seguir, sem vacilar um instante, falando da poesia que nos torna radiante. O meu nome é Josenildo, por J. Lima é só chamar. E venho lá de Serrinha, lugar que chamo de lá, desde a educação básica, que gosto de versejar. Sobre a minha trajetória, para chegar até esse lugar, faço em forma de versos para você acompanhar, por meu cordel pedagógico, que tem força singular. E um TBT arretado, vou agora apresentar. Do dia que um menino dedicou-se a sonhar, encheu-se de esperança, desistiu de ser criança e começou a caminhar. E olhando para o futuro, só mesmo a educação, veio da escola pública, nela viu uma solução para mudar sua lida, que sendo meio sofrida tinha amor e gratidão. Nosso jovem nordestino trabalhava todo dia, de manhã lá no roçado com seu pai, seu Zé Maria, juntos plantavam o feijão, o alface e no carro de mão todo produto vendia. À tarde o jovem rapaz corria para sua escola, pois nela via uma chance de colocar na cachola todo o saber ensinado e logo ser aprovado para nunca pedir esmola. E hoje, olhando o passado, minha alma fica feliz, gente, pois tudo que consegui veio da ponta de um giz. Sou mais um brasileiro, tenho trabalho, sou guerreiro e sigo sendo aprendiz. Aí cheguei na universidade, como aluno de graduação, eu vinha diariamente de ônibus e até de caminhão, cursar a licenciatura em Física aqui, nessa instituição. E lá no curso de Física comecei na extensão, pois 2 amigos poetas fazendo essa missão, saímos até nos blogs e passamos também na televisão. Pois um projeto ousado começamos na extensão. E com o professor Marcelo, que orientou, desde então, virei servidor público ainda na graduação. E hoje, gente, faço doutorado e coordeno esse projeto de extensão, que é o nosso cordel pedagógico, segue espalhando emoção. Estamos com 6 estudantes repassando esta lição, de letras, história, física e também de biologia. São estudantes dedicados, que hoje aprendem poesia, para levar para a escola, seja à noite ou seja à dia. Então essa é a minha apresentação inicial. Espero que o povo tenha entendido um pouco quem é Josenildo de J. Lima, e como chegou aqui através da extensão. Muito obrigado.
Tem como não aplaudir? Não tem Vamos como. aplaudir, né? Obrigado. Tem que aplaudir. Nildo, que coisa linda. Bom, além de poeta, servidor, ainda é doutorando. Como foi unir, Josenildo, essas identidades múltiplas nesse projeto do Cordel Pedagógico? Como eu apresentei anteriormente, eu sempre gostei de estudar, né? Eu vou seguir falando aqui em poesia, que é para vocês irem acompanhando aí nossa arte do cordel. Então, como sempre gostei de estudar, desde quando era criança, entrar na universidade como técnico foi uma bonança, minha gente. Saindo lá do interior, sem possuir herança. Eu vi na poesia popular algo muito interessante, professor. Na escola, venci um concurso e publiquei, num instante, um matuto na capital. Meu cordel mais importante, porque foi o primeiro, né? Não ficou o melhor, mas é o mais importante. E era em 2005, quando o concurso ocorreu. De lá para cá, todo ano, muita coisa aconteceu. E hoje, gente, tenho mais de 50 folhetos que da minha lavra nasceu. Então, diante disso, né, tem essa dificuldade de unir essas três habilidades, que é a habilidade poética, a habilidade de ensinar física e a habilidade também de ser gestor, porque além de técnico administrativo, eu virei gestor da instituição e cuido da folha de pagamentos da UEPB, que é uma quantidade imensa de trabalho, né? Mas geralmente está conseguindo através dessa disputa entre si mesmo, né? Às vezes de manhã, às vezes de noite, às vezes de madrugada. Às vezes vai escrever um parecer no processo, quer botar um verso de gay, peraí, o parecer já é técnico. Acontece, né? Às vezes eu vou escrever a minha tese, mando pro professor, disse, o professor diz, eita, tá muito... Rimado. Como ele diz? Não, rimado é bom, que a tese é assim mesmo. Às vezes tá muito parecer de jurista, né? Porque às vezes tem essa parte. Isso. Não, volto que a tese... Aí tem essa dificuldade aí, mas estamos seguindo, né? Forma da poesia, uma hora sai. O professor diz, quando estiver pronto, sai. E não tem tempo, né? Entrega, tem até março de 27 para entregar. Espero que dê certo daqui para lá, né? Mas Com é certeza isso. vai dar tudo certo, Josenildo. E você recebeu o prêmio Melhores do Ano como poeta. Como foi receber esse prêmio e o que é que representa esse prêmio na sua trajetória? Muito boa essa pergunta, professora. Com relação ao prêmio, né, Melhores do Ano, saiu, vocês viram, né, que eu comecei em 2005 com o cordel na escola, vencendo esse concurso de poesia. E em 2025 agora, no começo do ano, a gente ganhou essa premiação referente aos melhores poetas do ano de 2024 na cidade de Campina Grande. Essa cidade que eu vim residir e estou até hoje na UEPB, desde que cheguei aqui. E com relação a essa premiação, também escrevi um poema que diz assim: Professora Alessandra, receber essa premiação como melhor poeta do ano enche-me de grande emoção. E manhã veio comigo, viu? Cheia de satisfação. Ver seu filho do roçado da lavoura canavieira, do carro de mão de frete que vendia fruta na feira, ser premiado em Campina, minha gente, foi uma alegria certeira. E esse prêmio representa para mim uma coroação, pois em pleno doutorado, fazendo uma pesquisa e extensão, unindo ciência e cordel, ainda ganhar por votação. Então, é uma alegria muito grande. E já teve outros prêmios que a gente ganhou. Ano passado foi o Pretitudes, que foi 2 poemas que foram escolhidos em primeiro e em terceiro lugar para ser apresentado na FUNESC. E esse rolou até um dinheiro, né, que o Estado pagou para os poetas. E a gente foi para lá, em João Pessoa também. Teve outro prêmio, que foi o da UFPB, que gerou esse livro, que foi o livro do mestrado, né? As Aventuras de Cibe Pitelin no Multiverso da Física e outros cordéis. E tiveram vários prêmios assim que foram acontecendo ao longo dessa carreira de 20 anos como artista popular. E esse foi a coroação mesmo, porque chegou na hora que eu estava na pesquisa até pensando, mas rapaz, que loucura ficar fazendo pesquisa com física e cordel. Aí vem um prêmio desse na hora, eu disse, então tá certo, vamos seguir. Tá no caminho certo, né, Josenildo? uma motivação a mais. E às vezes a gente precisa, né? Dessa motivação para seguir em frente. Sim. E da loucura também. Falando dessa loucura, Josenildo, como surgiu essa ideia inovadora de unir literatura de cordel e ensino de ciências? O que é que te inspirou a criar esse projeto? Pronto, como eu já tinha dito a vocês, na escola eu trabalhava muito com poesia. Com teatro eu fui ator também, um tempo, né?
Nem parece, mas eu já fui Jesus Cristo e já fui Heisenberg. Olha só, como é que a pessoa é Jesus Cristo e Heisenberg ao mesmo tempo, né? Fui Jesus Cristo na cidade, na Paixão de Cristo. A minha mãe e a irmã chorando, porque via Jesus ensanguentado, carregando uma cruz. E foi tão real que até a minha irmã correu para me tirar da cruz, a pequenininha, né? Que hoje é artista também, ela toca, Priscila. E naquele momento a gente via essa afloração artística, né? Que sempre teve dentro de mim. E eu vi no cordel uma questão para continuar seguindo com a arte. E sobre isso, professor Arlindo, eu também trago um verso, porque eu tô gostando dessa ideia de falar em forma de poesia. Aí eu disse o seguinte, né? Esse projeto nasceu de uma enorme vontade em tornar a educação uma fonte para a liberdade e incentivar mais jovens a vencer a desigualdade. Eu vi pela minha trajetória que o caminho é a leitura. Gostar de ler é o caminho para aprender com desenvoltura e ainda melhor com a pitada da nossa arte e literatura. Por isso tivemos essa ideia de unir a ciência e a cultura, por meio da arte do cordel, fazendo uma boa mistura e a popularização da ciência para o público de toda altura. Seja menino ou adulto, o cordel chega e conecta, né? E ela vem desde a graduação, com um projeto de extensão. Olha só que interessante. Eu fiz um projeto de extensão, fiz o TCC e o mestrado. E hoje temos pesquisas na qual hoje sou estudado. E essa parte é interessante porque essas pesquisas que tenho encontrado, né, seja pela produção acadêmica e também pelo meu cordel publicado. Eu trago isso porque, para a gente fazer um doutorado, tem que fazer aquele levantamento prévio do que existiu, né? E nesse levantamento prévio, a minha dissertação aqui da UEPB foi em 2013, e de lá para cá eu encontrei 24 dissertações e uma tese essa semana que passou. Aí a tese da semana que passou, o rapaz pegou um cordel que foi publicado durante o mestrado e aplicou em 3 escolas de Maranhão e virou doutor em ciência e cordel também, aplicando a minha teoria inicial, né, que foi os meus cordéis. Então isso é muito interessante. Você faz um trabalho aqui e ele se espalha pelo Brasil todo e você nem imagina que vai reverberar em outras comunidades, né? Isso é muito, muito bonito e que dá uma alegria também, professor. Josenildo, falando em projeto de extensão, né? Eu vi e li, né, o seu projeto e observei que o seu trabalho ele parte da constatação de que a ciência se distanciou da cultura popular. Então, no seu dia a dia, durante o processo de execução do teu projeto, você realmente constatou isso, que a ciência ela se distanciou da cultura popular? E como o cordel, né, pode ser essa ponte de reinserção do conhecimento científico no cotidiano? Olha, que pergunta boa. Uma pergunta já de doutorado, tá vendo? Aí tá, agora sim, já chegou no Claro, doutorado. É né? uma pergunta A acadêmica, pergunta mas... é para o doutorando agora. Aí o doutorando vai tentar também traduzir em forma de poesia, professora. Eu digo o seguinte, professor Alessandro, a ciência e sua divulgação. Percebemos nas pesquisas que tem ocorrido distinção. A cultura científica se fechou para um grupo com alta formação. E cabe a nós, popularizadores, buscarem uma nova aproximação. E nosso orientador, professor Marcelo, apontou uma solução, que é o diálogo necessário que não cause assombração. Como seria isso? A ciência e o senso comum em diálogo constante, para o povo refletir bem sobre um gerador gigante, quais são os prós e os contras do progresso alucinante. E é por conta dessa voz que o cordel emana, essa forma musical com toda a energia e gana, que acreditamos que é possível ensinar ciências de forma bacana. Os saberes do senso comum devem ser sempre escutados e apontar os caminhos e quais deles são arriscados, para o povo saber decidir e serem mais valorizados. E já dizia, professora César Obeide, que o cordel foi no passado o jornal do sertanejo, né? Sem TV nem internet, num pequeno vilarejo, esperavam o poeta com rima e com gracejo. Assim, na pesquisa, vemos que o cordel sempre falou a língua do povo, sempre se comunicando e se inserindo no mundo novo. Por isso, o cordel pedagógico tem esse ar de renovo.
E já nos explicou Ariano que o cordel é nossa literatura. Ao estudarmos esse tema da cultura de forma segura, encontramos teorias de que não há cultura pura. A cultura científica ela tem algo do povo também. Que sempre há uma relação entre o erudito e o popular. E desde os tempos de outrora, haviam festas para se dançar. A quadrilha do São João é um exemplo de algo erudito que se fez migrar, porque era dos salões, né, da grande corte, e hoje a gente está com ele. Então, isso tudo mostra que, realmente, as pessoas, quando falam, você sabe o que é um transformador? O que é que ele vai fazer? O povo só está vendo, é uma carreta passando, não sei o quê. Mas a pessoa não reflete muito bem sobre o que é isso. O que é que isso vai causar, quais são os benefícios, quais são os malefícios, né? E como a ciência chega, no fim, para as pessoas. E é isso que a gente tenta fazer com o projeto. Falar na língua do povo, através de cordel, um novo olhar sobre a ciência. É isso, professora. Mais ou menos, né? E ainda a tese está construindo aí, não está pronto, mas é por aí. E a defesa, o que eu estou pensando é que na defesa a gente vai ter muito essa... Estou gostando da proposta e a defesa acho que vou fazer em forma de poesia. Vai que dê certo, né? Eu acho que vai ficar justo. bacana. Eu acho justo. E eu estou gostando E muito pode aí, viu? nos convidar, não é, professor Arlindo? Para essa defesa que nós vamos estar lá na Porque realmente primeira fica fila. bom, você consegue dialogar, né? E eu estou gostando. Você vai falar, você vai defender na sua linguagem. Eu acho que vai ficar confortável para você. É construir essa ponte entre o erudito e o popular, não é? Pois, Josenildo, a próxima pergunta para você. A gente sabe que o projeto de extensão está organizado em 2 etapas. Como funciona na prática essa combinação das etapas entre uma pesquisa teórica e a ação envolvendo as escolas? Pronto, esse foi o momento mais difícil da pesquisa, do nível de doutorado, né? Está sendo mais complicado porque a gente está criando uma metodologia que está tentando dialogar com a pesquisa-ação e a pesquisa participante. Porque tem um pouco do estudo de caso também envolvido, mas não é só isso. O pesquisador, que também é o poeta da história, ele acaba entrando muito nessa parte do prático, da ação prática nas comunidades. E a parte do estudo teórico eu estou fazendo com os alunos da extensão, que são 6, como eu já referenciei antes, e eles são distribuídos em vários cursos, né, de licenciatura da UEPB, de Física, Letras, História e Biologia. E fiz uma formação, encontros formativos com esses estudantes durante alguns meses. Antes de irmos para a escola, né, fui debatendo, apresentando a história do cordel, toda a teoria para eles. E o desafio deles era criar uma aula utilizando um cordel que foi construído ao longo dentro da tese, que é a corrida espacial. E esses alunos fizeram essa construção e depois estamos indo para as escolas. Aí tem essa parte de primeiro preparar com os estudantes da UEPB um material teórico bacana, uma distribuição que seja mais visível para o aluno e levar isso para a escola. E com relação a isso, professor, eu também trouxe uma definição em forma de poesia que ficou bem bacana, que diz o seguinte, o projeto está organizado em 2 etapas, não é isso? Aí eu botei. Na primeira parte do projeto, fiz uma sequência de formação, com os estudantes da UEPB ensinando toda a elaboração sobre a história do cordel até o ato da declamação. Nesse momento, tenho aproveitado para debater, ensinar e aprender mais, pois ensinar é aprender. Como dizia Paulo Freire, é assim que vem acontecer. Depois da formação, os estudantes da UEPB puderam elaborar material com recursos para envolver os estudantes da educação básica para nosso cordel conhecer. E tem uma metodologia de pesquisação participante. E ela se vincula à extensão, professor Arlindo, pois os alunos, desde o primeiro instante, são convidados a aprenderem a arte do cordel de modo atuante. Já a oficina na escola tem uma primeira etapa, com a apresentação do cordel, as regras do cordel, até a capa. Depois os estudantes da UEPB explicam bem esse mapa. E os alunos são desafiados a criarem uma nova poesia, uma estrofe de cordel para descrever com maestria uma cena do cotidiano ou algo do seu dia a dia. Então tem toda essa ligação que a gente faz entre a poesia de cordel e o tema elaborado. Então, com os alunos do ensino fundamental, que foi a primeira, 5º ano,
já pensaram em levar uma oficina de cordel para aluno do 5º ano? A gente conseguiu fazer isso aqui no Sítio Estreito. E foi muito bacana, Eu porque imagino. essa atividade a gente entregou para o aluno e no dia fez uma apresentação interessante. E perguntando e eles respondendo sobre cometas, sobre a nave que chegou na Lua. Fixou na mente das crianças, né? E isso está sendo bem proveitoso para a gente e que dá uma alegria. Os estudantes ficaram encantados, principalmente da graduação. Disseram, menino, o aluno do 5º ano sabe isso, aprendeu isso, fez isso. Foi interessante. Então, Josenildo, aproveitando aí a pergunta do professor Arlindo, eu acho que até uma parte da minha pergunta você já respondeu. Você poderia nos dar um exemplo de como você conseguiu transformar um conceito complexo em cordel? E assim, como é que esses alunos reagem, né, quando eles se deparam, né, com um conceito sendo elaborado de uma forma totalmente lúdica, né? Como é que eles reagem diante disso tudo? Então, eu vou ter que pegar um cordel agora, né? A gente vai ter que Pega pegar um cordel. aí, Deixa eu ver pegue aqui mais de um, inclusive, se precisar. se tem algum aqui. Eu nunca Para fui ser muito boa em trabalhado. física, eu acho que eu estou Vocês pensando em gostam de quê? De pegar uns física, de cordéis aí. química? Química. Quer saber de química? É. Então vamos saber de química. Aqui. Tem um cordel de química, certo? Vai que eu pego esse cordel e levo para a minha turma de bioquímica, né? Ó, gente, como eu disse a vocês, né, tive uma experiência lá na graduação que ela foi se multiplicando e se aperfeiçoando. Eu trouxe também um cordel de química, por exemplo. A química em cordel, a evolução dos modelos atômicos. Esse cordel, quando eu levo para a escola, apresento para o aluno a xilogravura que deu origem, né? Que a madeira ele pega, consegue tocar, ver como é que funciona e pergunta como é que ele desenhou na madeira. Já começa a primeira pergunta, né? Que lápis é esse que ele usa para fazer um desenho? E como é que fica daquilo, vem para cá, ficou pequenininho. Digo, aí a gente vai explicando todo esse passo. E nesse cordel da química, você vai ter, primeiro pela capa, o aluno vai ver que começa do átomo de Dalton, né? Cientista e o modelo atômico. Aí vai evoluindo, né? E vai passando por cada modelo atômico. E eu digo assim, professora, só um pedacinho para vocês entenderem, né? Vou passar aqui a folha do cordel. Vamos lá. Peço a vocês paciência, irei na química falar. Essa ciência arretada que tudo vai misturar, ela estuda o solo, a água e a composição do ar. Está em todo lugar, em tudo que é matéria, do reino dos animais ou dentro da bactéria, compondo todo o universo. É uma ciência séria. Os átomos formam matéria, e é nisso que ela atua. Nós vamos ver esses átomos segundo a evolução sua, começando pelos gregos, o processo continua. Aí ele vai andando, e chega lá na frente e diz assim: um modelo que avalia, fez grande observação, estudou Lavoisier, fez Proust a interpretação conforme as leis ponderais, chegando a tal conclusão. Matéria tem formação nos átomos que nos compomos. Partículas bem diminutas é o que nós também somos. Composto assim de partículas é tudo que pressupomos. Ele vai explicar, e assim você vai vendo a ciência evoluindo. E esse cordel, ele vai numa velocidade maior, né? Porque são 8 páginas, ele dura em média de 8 minutos para uma leitura completa. Aí depois dessa primeira leitura você vai destrinçando página por página e o aluno vai compreendendo melhor o conceito. Mas para chegar nisso, antes a gente faz um estudo prévio, prepara um roteiro de aula, que o cordel é pedagógico, então ele tem uma ligação de ensinar um conteúdo, né? Aí roteiriza a aula e vai transcrevendo em forma de poesia cada conteúdo daquele imaginado. Então tem todo esse processo, não é feito assim, alucinante, não tem como, né? O cara tem que estudar primeiro para poder criar a teoria. Aí, fazendo tudo isso, a gente termina levando para outra linguagem a ciência. E não fica só aqui, porque a gente sabe que não tem como aprender qualquer coisa com um único texto.
é impossível, né? O professor tem que ter aquela forma de dosar, né? E ele não vai só fazer uma equação, bota a equação aqui, força igual a massa vezes a aceleração, a pessoa vai dizer o que é isso na prática. Tem que ter a ligação, tem que ter experimento, Os exemplos, né, os do dia a exemplos dia, para que eles principalmente. possam entender. Mas o nosso foco é o que a senhora colocou, professora, é o conceito. A gente tenta passar os conceitos, a evolução desses conceitos, os riscos envolvidos. A gente tenta fazer mais essa parte conceitual dentro da poesia, né? Bacana, Josenildo. Já passando para uma avaliação dos impactos. Que transformações você tem observado nos alunos e nos professores que participam do projeto? Eita, essa pergunta aí é a pergunta da tese, né? Quais são os resultados? Eu disse, se eu vou ler a minha Uma tese, cobrança. quais são os resultados esperados? pressão. O que é que você conseguiu obter até agora? Eu também pensei em fazer em forma de poesia, dizendo o seguinte, professor, sobre os resultados. Eu vou apresentar um resultado que ocorreu numa escola aqui de Campina, no Sítio Estreito, com alunos do 5º ano. Vou traduzir essa imagem, quero que vocês imaginem ela durante assim. Durante as intervenções, usamos um cordel de minha autoria. A viagem da Terra à Lua, nas asas de um pavão, nos guia. Ele foi aplicado para alunos do Sítio Estreito outro dia. E lá os estudantes eram do ensino fundamental. Receberam um cordel previamente, com uma doação de 25 no total. E a professora trabalhou com eles para uma produção final. No dia da culminância, os extensionistas prepararam uma aula em cordel sobre a corrida espacial, mostraram. E depois, para os estudantes, muitas coisas perguntaram. Como eram crianças do Fundamental 1, eles responderam muito bem. E, em vez de produção de um cordel, fizeram uma encenação lá também. E a família toda assistindo. Foi muito bonito. E algo que nos levou além, porque a escola chamou todos os pais dos alunos para assistirem eles apresentando. E os alunos fizeram a apresentação do cordel que receberam na escola. Linha contando, né? Cada um com roupa caracterizada. E só de falar eu fico até emocionado, porque foi uma coisa muito bonita assim, que foi além do esperado. A gente só ia dar uma oficina, chegou lá, não. Eles já tinham uma apresentação esperando pelos estudantes, né? Isso tocou, inclusive, uma aluna da extensão de letras, que até disse no dia que nunca imaginou que os alunos tinham decorado tudo aquilo. Eles decoraram trechos do cordel, né? E fizeram a apresentação, que foi emocionante no dia. E as transformações que tenho visto é que o que mais tem motivado são os extensionistas. Tanto os voluntários quanto o bolsista, que eu tenho um bolsista e 5 voluntários. Eles já estão produzindo cordéis, que chega a encher minha vista. Isso aí é outra coisa que eu achei que eles não iriam querer fazer, mas estão avançando. Por exemplo, um aluno de biologia, um seminário, ela já apresentou sobre o conteúdo de cordel e a turma toda dela gostou. Aplicando essas técnicas, poeta já se transformou. É uma aluna que está com um destaque muito bom. Ela fez um cordel lá para apresentar sobre a água, né? As características da água, pode ter sido até na sua turma, bioquímica, né? Assim, que ela é de biologia, conteúdo de bioquímica. Ela fez uma apresentação. O outro estudante de física. Depois eu vou querer o contato Vou passar. da aluna. Infelizmente, ela não é a minha aluna, né? Ela é de biologia. Aí, um outro estudante de física, que também tem muita desenvoltura, já fez um cordel sobre fotônica, gente. Uma área da ótica pura, que é difícil. Em breve ele vai ser lançado no encerramento dessa aventura lá no Sarau. Todos os 2 alunos vão apresentar, né, o cordel que produziram. A gente vai fazer com capa direitinho e vai fazer o lançamento lá na atividade final, que é o Sarau. Então a gente tem esses resultados já positivos, né, os alunos virando poetas, já produzindo seus cordéis, e as escolas que recebem entrando e fazendo além do que a gente espera, né? E os pais assistindo. Então essa troca está bem interessante. E só um detalhe, dia 8, a gente se associou ao ProEx PG e dia 8 iremos fazer uma apresentação aqui em Lagoa Seca, com exposição de cordel e apresentações lá na cidade de Lagoa Seca. E depois vai para Catolé em maio. Então a gente já está saiu da extensão da UEPB, vinculou-se com a extensão da pós e está correndo o mundo aí, espalhando essa arte.
Enquanto você respondia aí a pergunta do professor Arlindo, ficou passando aqui na minha cabeça o dia nessa escola. Deve ter sido. Eu realmente fiquei emocionada. Você falando e foi passando assim na minha cabeça, tentando imaginar os olhinhos de cada criança daquela, né, que está fazendo parte do projeto, a família, né, na escola. Então, deve ter sido um momento muito importante. E falando no sarau final, né, que é o marco importante. Como é que está sendo a preparação desse sarau final, o grande finale? Pronto, agora eu vou falar normal, né? Não vou falar com poesia mais não, porque a pessoa cansa de falar de poesia. Deixa eu tomar aqui. Agora a gente que está ouvindo não cansa não, viu, Não, é Josenildo? verdade. Mas a pessoa fica cansada. Ó, outra coisa que a gente tem do sarau, né? O sarau a gente está propondo fazer lá no Museu dos Três Pandeiros, no horário ali do final do pôr do sol, que é de 5 horas até umas 7 da noite. E vai convidar as escolas que participaram, né, para irem lá assistir à apresentação. Eu estou vendo com os estudantes para o lançamento de alguns cordéis. Primeiro é o que foi patrocinado pela Prefeitura de Campina, né, que é um de minha autoria, que vai ser lançado lá, um cordel pedagógico com 16 páginas, né? Nosso Nordeste em Cordel, a Essência do Brasil, que é uma aula sobre o Nordeste. Quem for professor de geografia, quem for professor de educação básica, pegar esse cordel aqui, dá Eu para li, fazer já uma achei atividade fantástico. muito interessante, porque ele tenta exaltar as belezas, a força, toda a história que o Nordeste teve, desde a música até toda a trajetória arquitetura, ciência, cultura. Aí esse cordel vai ser lançado lá. Vai ser lançado também o cordel produzido pelos alunos da extensão, né, os extensionistas que estão conosco. E a gente espera levar algumas produções dos estudantes. E a gente espera ser convidado, né? Não, Com mas o certeza. convite para vocês já Com vai certeza. ser certo, né? A gente está organizando a data que provavelmente seja na primeira quinzena de maio, né? Eu Certo. queria fazer dia 24 de maio, meu aniversário é dia 25, queria terminar, mas não vai dar não, que eu tenho outro evento. Porque seria já um aniversário com sarau, ia juntar tudo num pacote só. Mas não vai não, acho que eu vou fazer antes. Eu vou só agendar com a cultura, né? O museu, para ver, porque geralmente final de maio é muito concorrida. Por isso que eu vou tentar fazer na primeira quinzena, para fazer essa construção. Convidar também o pessoal, porque eu faço parte da Academia de Cordel, eu esqueci até de dizer no começo, Academia de Cordel da Paraíba, de tanto produzir cordel, eu acabei virando cordelista de verdade, né? Que antes era só o pesquisador do cordel. Aí eu estou fazendo parte da Academia de Cordel, farei os convites aí a alguns poetas para participarem conosco, lançando suas obras, e alguns cantores, entre eles meu irmão, né, que toca, canta. Se vocês tiverem algum cantor, algum artista também na extensão, vai ser convidado. Tem Aldo, né, que eu sei que é um poeta. Natan Natan toca também canta, vou instrumento. chamar E Natan. o professor Arlindo também. Eu já soube hoje que ele toca guitarra. Não Mas sei se eu combina sou. com cordel guitarra, Não, mas um mas cordel eletrônico eu acho não, que o combina. nosso sarau é diferente, é sarau multicultural. Você canta, toca Pronto. e dança, né? Quem sabe dançar. Então, é isso. Estamos trabalhando nos preparativos para essa organização. Espero que dê tudo certo na primeira quinzena para divulgar bastante essa atividade da UEPB, né? Porque não deixa de ser uma atividade da UEPB. Sim, com A certeza. extensão é algo que leva a UEPB para dentro das casas das pessoas, né? Não é somente... Olha aí. Então é isso, gente. Dá para fazer, estamos trabalhando e espero que aconteça, né? Josenildo, fica muito evidente que esse é um projeto desafiador, né? E vocês com certeza enfrentam vários desafios, né, para implementar esse projeto. Quais foram os maiores desafios para implementar essa metodologia nas escolas? Como vocês conseguiram superar? Pronto, essa pergunta aí é muito interessante. Por quê? Porque a gente trabalha com extensão e também tenta vincular com a nossa pesquisa de tese. E um dos problemas é a questão do tempo, de organizar o tempo enquanto pesquisador com o tempo da escola para receber as atividades. Porque hoje está tendo
uma mudança, né, para a escola ser integral. Antes a gente fazia muita atividade no contraturno da turma. Aí hoje as escolas estão virando integral, tanto do fundamental quanto do ensino médio. Então, para você conseguir uma agenda com a escola, tem essa certa dificuldade, né? Geralmente eu estou conseguindo com as escolas que já trabalhava há muito tempo. O projeto inicial era visitar 4 cidades da Paraíba e levar os estudantes para lá, para cada uma delas. A gente conseguiu aqui no Sítio Estreito, conseguiu essa ação em Lagoa Seca, né, através do ProEx-PG, que foi uma parceria muito grande, porque consegue o transporte para os estudantes, consegue a alimentação, consegue o fardamento. Né? A gente conseguiu, graças ao trabalho da professora Ana Paula Bispo, que tem nos ajudado com essa atividade, inclusive até fazer xilogravura, né? Financiar o pagamento, porque cada arte dessa custa em torno de R$ 250. Aí, antes eu estava tendo que tirar do bolso para fazer, agora não, agora tem esse apoio, que é uma ajuda, né? Que você, no final, você não está gastando para fazer sua pesquisa. Então, tem essa questão do financiamento, tem essa questão do novo formato de educação no Brasil, que está tornando mais difícil esse trabalho além da escola, né? Dentro da escola. Mas, no final de tudo, a gente está conseguindo entrar em outros cenários. E quando chega na escola, eu fiz até uma apresentação aqui que diz o seguinte, professor, quando chega na escola tem um estranhamento também, porque eu sou um professor de física, aí vou levar poesia, aí como é isso? E Você é mais em professor de forma de cordel, português? né? Isso Você vai é dar professor de certo? arte? Tem aquela... Aí eu até criei um verso que diz assim, primeiro tem o estranhamento, algo tão inovador, causando uma estranheza, pensam que não tem valor. Aí no meio do caminho já vão sentindo sabor. Começando com a leitura, né? Algo que estamos perdendo. Primeiro lemos em grupo, depois cada um vai lendo, depois montando o cordel e no final vão escrevendo. Aí o projeto estava previsto para visitar 4 cidades, mas por falta de recursos fizemos 2 localidades. A primeira no Sítio Estreito e a outra aqui, na universidade. Aí dia 8 estaremos em Lagoa Seca fazendo uma exposição. Junto ao projeto ProEx-PG, uma parceria que dá emoção, e de lá vamos para Catolé do Rocha, para concluir a missão. Olha só, a gente vai sair daqui e conseguiu esse apoio, vai chegar em Catolé do Rocha. Aí, como o doutorado segue, o projeto terá mais uma edição, espero que a gente consiga, né, para produzir um cordel sobre energia e essa transição, e ser aplicado na escola para mediar a educação. Esse primeiro ano do projeto ele está servindo como um piloto para que no próximo ano eu consiga fazer o projeto mais robusto, mais organizado, para que a gente produza um cordel sobre a transição energética e seja, de fato, o estudo final do doutorado. Porque desse primeiro ano está sendo somente a análise geral, o prévio já está dando resultado muito positivo, né? Eu espero continuar, professora, com essa aprovação, né? Um novo, submeter novamente e conseguir mais estudantes para o projeto seguir vivo mais um ano, pelo menos, né? Porque o ProEx-PG vai durar mais um ano, então a gente já está associado a eles. Aí a proposta é essa, continuar e visitar mais 4 cidades. E agora, além da Paraíba, né? Que a gente está na Paraíba, vamos para outras cidades aí. Pernambuco é pertinho, né? Quem sabe? Não, como é importante o ProEx-PG, né? Aproveitando, fazendo um parêntese aqui. Um edital da CAPES, o primeiro, né? Inovador, e que fomenta a extensão nos programas de pós-graduação. E a gente aqui na ProEx vai incentivar também essa indissociabilidade que é princípio constitucional, né? Josenildo, vou aproveitar aqui, já que estamos falando aí do futuro, e que outros planos você tem para expandir essa tua iniciativa? Você já pensou em questão de publicações? Como é que as coisas, como é que você enxerga aí a perspectiva para frente? Pronto. Com relação a isso, vai ter o Conedor agora em Recife, né? Os estudantes já vão levar 2 trabalhos para apresentar lá. Então já é um fruto aí que o projeto está apontando. Já temos 2 xilogravuras prontas para ser a capa de um e-book ou um livro mesmo. A gente vai ver como fazer, contando essa experiência com os estudantes. E não estava no projeto, né, essa produção, mas a gente conseguiu o financiamento para fazer as artes da capa e estamos submetendo editais de cultura, né? Porque além de poeta aqui, de servidor, também sou poeta e entrei na parte cultural
do cenário do Estado e até fora do Estado. E graças a isso a gente consegue financiamentos para publicações de trabalhos relacionados à arte e à cultura. Então isso está sendo pensado, professor Arlindo, para levar para... Acho que próximo ano talvez saia, né? Se for aprovado nesse edital, que é um edital que financia a publicação de um livro. Aí nesse livro vai ter a parte teórica inicial apresentando. O nome do livro é o nome do projeto, né? Cordel Pedagógico na Sala de Aula. Já é um nome bacana, né? Já tem a capa, né? E vai ter a produção dos alunos, porque eu vi que os resultados estão muito positivos para que não entre dentro de um livro, né? Como são alunos de graduação, alunos da UEPB, e já estão cientes aí e estão contentes com essa proposta de ter o trabalho publicado e de todo mundo entrando como coautor do livro, né? Porque é um livro coletivo, por ser pesquisa participante. Tem disso também, professora, que quem está com você acaba entrando na autoria das produções para que ela seja reconhecida, Sim, né? Aí vai ser uma ideia bacana. Que bom que vocês já estão pensando nessa possibilidade, né? E se tiver o apoio da ProEx para agilizar o e-book, é ainda melhor, porque sai e-book e sai impresso, Temos sai duas algumas produções, novidades né? aí por aí na ProEx, Então não é uma professor proposta Arlindo? bacana. Um e-book, uma revista Olha também aí. online, né? E Então, fica também, aí as dicas. Vem novidade aí na então ProEx. vai ser melhor ainda. E a gente, além do e-book, tem essa possibilidade de publicar em eventos, né? Que é o que já está ocorrendo e espera acontecer de forma mais impactante em uma revista aí nacional nos próximos meses, né? Josenildo, olhe, nós ficaríamos aqui por muito tempo ouvindo seus versos. Não era não, Com Arlindo? certeza. Mas, assim, infelizmente estamos chegando ao na hora. nosso, Ai, não diga isso ao nosso não. momento final, né? E queremos agradecer a sua participação, a sua boa vontade em compartilhar conosco essa experiência inspiradora, né? Uma experiência única. Eu sinceramente não tinha essa dimensão, né, de como o cordel poderia ser utilizado para o ensino da ciência. Eu, inclusive, peço desculpa da a minha ignorância, né, mas eu não tinha a mínima noção e, assim, estou encantada com o projeto. Então, eu agradeço a sua participação, né, e enfatizando que o seu projeto ele está mudando a educação científica, né, através do cordel. Então, parabéns para você, parabéns para os alunos extensionistas, né, parabéns para as escolas que abriram suas portas para que você pudesse implementar aí esse projeto maravilhoso. Eu agradeço, viu? Muito obrigado. E eu queria pedir aí para vocês, antes de terminar, para vocês participarem dessa experiência aí. Eu queria que cada um de vocês pensasse no número de 1 a 365, tem que ser o primeiro que vem na sua mente. De 1 a É, 365? o primeiro número que vier na sua 13. mente. Número 13. Então, professora, quer participar do nosso experimento científico aqui, poético e cultural? Eu fiz um livro chamado 365 Dias com Poesias. Foi o livro que levou a gente para essa premiação aqui em Campinas, né, que ficou conhecido aí. Aí o poema 13, a senhora quer fazer a leitura dele? Quero, vamos lá. Poema 13, viu? Foi feito agora. Eu escolhi 13 é porque é a data do meu você. aniversário, então eu sempre É o escolho esse poema número número. 13. Nada contra os campos pessoal da Raposa. E enquanto isso, o professor Arlindo vai pensando no número dele também. Aí eu já não sei dizer nada, né? Poema número 13, dos 365. Liberte-se daqueles pesos grudados dentro do ser. Aqueles que não agregam, sugam a força e o querer. Jogue tudo numa sacola e busque o bem viver. Olha esse Não poema poderia aí. ter sido um poema melhor, viu? Então esse, professor Arlindo, Professor pensa aí no Arlindo. número de 1 a 365. Estou no 111. Eita, procura aí, poema número 111. 111 para o professor Arlindo. Esse livro, gente, para vocês que acompanham o podcast, ele está disponível gratuitamente em e-book pelo site da editora da UEPB. Você vai lá e baixa 365 Dias com Poesias. Um silêncio fala tanto, faz sangrar um coração, faz nascer uma esperança e uma nuvem de emoção. Os silêncios relembrados.
ou os gritos esquecidos dependem do quanto pesam para que sejam medidos. Muito bem, professor. Os Eita, parabéns para que vocês. lindo. Vamos. Então, gente, quem quiser acompanhar o livro, é só baixar no QR Code, viu, disponível aí na nossa UEPB, né? A editora da Josenildo, UEPB. existe ele impresso Tem também. na nossa editora? Não, o impresso ele foi financiado pela Prefeitura de Campina, né? Tá, mas bacana. como é que a E gente ele- pode adquirir? Eu sou daquela geração Então do... você pode adquirir direto com o poeta através do J. Lima Cordelista. Pronto, já lá no estamos... Instagram, viu? A gente manda ele para você, para qualquer lugar do Brasil, gente. É só pedir que ele chega lá, pagando frete, né? E o valor do livro de impressão. Com certeza. Mas esse já é seu, professor, um presente aí para você fazer a leitura Ô, e levar Josenildo, que para coisa seus boa. estudantes, né? No começo da aula, ler um poema é Vamos bacana. ler um desses por dia na ProEx. Boa ideia. Coisa boa, viu? Ótima Certo? Vamos proposta. aproveitar o dia da semana. Hoje é dia... Que dia é hoje? 28, né? Então, a partir de segunda-feira, dia 31, nós vamos ler um por dia Tem na uma ProEx. poesia. Não Olha é? aí, coisa boa. Obrigada, Josenildo. Fica o agradecimento ao Josenildo, nosso poeta J. Lima. Né? Acompanhe esse projeto aqui, continuando fazendo nosso encerramento pela ProEx UEPB. E agradecemos também nossos parceiros, a Oshi Music e a Caderzil. Até o próximo UEPB em Voz. Até o próximo episódio com mais diálogos sobre extensão e ciência.